professor Helber Brandão, ele que é bacharel em Biologia e doutor em Ecologia pela Universidade de Brasília. Nós vamos conversar com ele justamente o porquê que não anda, porque está parado praticamente há 20 anos no Congresso Nacional, uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, para transformar o bioma cerrado em patrimônio nacional. A exemplo que temos hoje aí, né, na Amazônia, a exemplo que temos também aí outros biomas como a Mata Atlântica, e o nosso cerrado ainda não está nessa condição. Professor Helber, bom dia, obrigado pela atenção com a emissora, tá bem? Bom dia, Walter. É um prazer estar falando com vocês e obrigado pelo convite. Agora, por que essa demora? Quer dizer, por que o Congresso não tem os olhos voltados para essa questão, que é importantíssima, né? E acima de tudo, ter esse bioma de alguma forma preservado por conta justamente deste reconhecimento, ou seja, fica mais difícil aquelas pessoas que têm assim um pensamento contrário para o desenvolvimento e a preservação do nosso bioma, quando muitos pensam que ali tem que ser aniquilado para poder chegar aí pasto, plantações que são importantes, mas temos terras suficientes para isso e temos também condições de preservar o nosso cerrado, né, professor Helber? Sem dúvida, Walter. Você tem ainda algumas regiões importantes para serem preservadas do cerrado, né? O cerrado está hoje aí com 50% da cobertura original já removida por diferentes atividades. A partir dos anos 70, né, você teve uma intensificação da ocupação do cerrado por conta do agronegócio. Isso colocou o Brasil como um dos maiores produtores de commodities e alimentos do mundo, o que é muito importante. Mas nós temos também que pensar em outros valores associados ao cerrado, como, por exemplo, a manutenção dos mananciais, como a manutenção da biodiversidade, dos serviços ecossistêmicos que a biodiversidade nos dá, e também nas comunidades tradicionais, pessoas que vivem, né, precisam dependem do cerrado bem conservado para continuarem reproduzindo seu modo de vida. E nós temos um problema assim de entendimento, né, de noção do que nós vamos fazer com o cerrado. Então você tem ainda alguns setores da sociedade que entendem o cerrado simplesmente como uma área de expansão de atividades econômicas e não como um patrimônio. O cerrado é hoje responsável por quase 50% da produção de alimentos do Brasil. O Brasil vem constantemente batendo recorde de produtividade e mesmo com as áreas protegidas, mesmo com as unidades de conservação. Então, na verdade, não existe um conflito real entre produção e conservação. Nós temos produtores rurais responsáveis que cuidam de suas áreas, que gostam do cerrado, que protegem, mas também tem alguns setores que entendem o meio ambiente como se fosse um problema, como se fosse um entrave ao desenvolvimento. Então, nós temos que ter um momento de reflexão nacional, tem que ser um momento de um pacto social mesmo, pela conservação do cerrado. Pelo menos alguns anos atrás, algumas décadas, né, professor, era comum de se ouvir, eu sou aqui dessa região do Cerrado, aqui Goiás, e era comum de ouvir quando criança, essas terras de Goiás não valem para nada, esses pau torto pequeno, essas árvores imprestáveis, pode passar o trator, pode colocar fogo, vendo baratinho aqui para ver se eu compro terras melhores em Minas ou então em outras áreas. Quer dizer, total falta de conhecimento, né? Será que esse tipo de pensamento ainda, de alguma forma, povoa entre aqueles que, de alguma forma, poderiam mudar de opinião, sabendo da importância do bioma cerrado, professor Helber? Sem dúvida, porque ainda existe um certo preconceito contra o cerrado, né? Muita gente pensa que natureza é floresta, né? Que natureza é Amazônia, Mata Atlântica, mas o cerrado ele ocupa aí 1/4 da extensão do Brasil, é um bioma tem quase o mesmo tamanho que a Argentina, o cerrado. E o cerrado é o berço das águas, né? E por um lado, a gente teve uma mudança forte aí na ocupação do cerrado por conta da ciência
voltada para a produção, então uma seleção de variedades que são mais que vão melhor no solo do cerrado, processo de mudança da produtividade do solo, com calagem, com diminuição da acidez, com muita irrigação, e isso possibilitou uma ocupação do cerrado muito rápida. O problema do cerrado é que ele é muito fácil de desmatar. Você não tem rochas, de modo geral, a paisagem ela é muito plano, né, o terreno, as árvores não são um obstáculo forte para as máquinas, que geralmente são árvores de menor porte. Então o cerrado está sendo desmatado uma taxa que é o dobro da taxa na Amazônia. Tem 50% aí, vamos dizer, do cerrado, certamente tem menos do que isso, porque isso aí é uma estimativa de satélite, e esse satélite às vezes pega uma área de cerrado que já foi desmatada para fabricação de carvão e para produção de carvão, só que quando você olha na imagem de satélite, ele tem o mesmo aspecto que uma área de cerrado bem conservada, então áreas bem conservadas de cerrado são muito menores que 50%. E se a gente não fizer uma coisa muito importante aí de conscientização da sociedade, de valorização do cerrado, da maior savana tropical do planeta, savana mais rica do planeta, nós vamos perder o cerrado em poucos anos, em poucas décadas. E isso é um problema de escala global, porque na verdade o cerrado ele é considerado um hotspot, ou seja, é uma área de importância global, planetária, reconhecida mundialmente como uma área de alta diversidade, associada com uma alta ameaça de perda da diversidade. Então, como o cerrado está praticamente todo no território brasileiro, tem pequenas áreas na Bolívia e no Paraguai, mas praticamente todo o cerrado está no território nacional, é uma responsabilidade da nação brasileira, da sociedade brasileira, olhar para o cerrado, para esse patrimônio e conservar esse patrimônio. Conservar o patrimônio do cerrado não significa que você vai acabar, impedir o desenvolvimento agrário do país. Por outro lado, não existe nenhuma lógica em você colocar para os rurais que são responsáveis como vilões, né? Tem vários tipos. O grande problema mesmo é que existe um certo descontrole na ocupação do cerrado. O cerrado ele precisa de um planejamento amplo, um planejamento responsável, um planejamento sério, de um plano de governo para decidir o que vai ser feito com ele. E o cerrado, muito dele já foi perdido. Os cerrados, por exemplo, do Maranhão, são bem diferentes dos cerrados do sul de Goiás, aí, né? Foram regiões de ocupação mais antiga. Então, e as espécies que ocorrem no Maranhão não são necessariamente as espécies que ocorrem no sul do Goiás, por exemplo. Então, e o sul do Goiás já foi praticamente todo modificado. Então, a gente já perdeu muita diversidade, já perdeu muita coisa importante, né? Nós vimos há pouco tempo aí uma espécie de vespa que descobriram que o veneno da vespa combate eficientemente as células cancerígenas. Existem vários animais do cerrado que produzem substâncias que têm interesse médico. A polinização que o cerrado faz, né, a produtividade de café, por exemplo, ela é maior em áreas vizinhas das florestas porque tem mais insetos que polinizam. Então, assim, não existe um conflito real entre conservação e produção. O que existe, na verdade, é uma falta de planejamento do uso da paisagem de maneira responsável. Pois não. Professor Helber, com certeza não irá nos faltar oportunidades para termos um tempo maior e avançar nesse debate em relação ao que estamos a falar aqui, a preservação do nosso cerrado. Tá bom, professor Helber? Tá ok, Walter. Muito obrigado aí pelo interesse e eu espero que você e todos os nossos ouvintes se juntem aí como uma força grande de valorização do cerrado e que a gente consiga ter esse patrimônio dos nossos filhos, nossos netos, para as próximas gerações. É uma obrigação de todos nós. Muito obrigado, professor. Por nada, um bom dia. Bom dia. Falamos com o professor Helber Brandão, bacharel em Biologia e doutor em Ecologia pela Universidade de Brasília. É isso aí, são